Se você tem mais de 30 anos, é provável que tenha experimentado um delicioso e tradicional cachorro-quente das lojas americanas. Infelizmente, essa iguaria foi descontinuada há alguns anos e deixou saudades. O problema é que pode não ser apenas o cachorro-quente que está chegando ao fim. No dia 11 de janeiro de 2023, o mercado financeiro foi abalado pela notícia de que as lojas americanas teriam, de acordo com as estimativas, um rombo de 20 bilhões acumulados ao longo dos anos. E se as suspeitas forem confirmadas, podemos estar diante da maior fraude contábil já registrada no país. Ao estudar mais profundamente o caso, confesso que, mesmo após 15 anos de mercado, eu ainda consigo me assustar com o jogo por detrás do jogo quando se trata das grandes corporações. Esse webdoc, como chamam os documentários no YouTube, pretende fazer enxergar a Bolsa de Valores e o mundo financeiro como realmente ele é: cruel, lucrativo e implacável. Se você me acompanhar nessa jornada, imagino que duas coisas podem acontecer. Ou você decidirá nunca colocar um só centavo no mercado de ações, ou irá querer iniciar suas operações hoje mesmo por identificar a grande vantagem e as possibilidades de se ganhar dinheiro quando se está bem informado. Espero sinceramente que você escolha a segunda. Em agosto de 2022, Sérgio Rial, executivo com experiência como diretor-presidente do Banco Santander, foi anunciado como novo CEO das Americanas. Isso causou uma reação positiva imediata dos investidores, pois Rial havia conseguido tornar a filial nacional do Santander a mais rentável do grupo e possuindo o melhor índice de eficiência e de retorno sobre o patrimônio entre os bancos brasileiros. Segundo alguns especialistas acostumados a transitar nos corredores de grandes companhias, Sérgio Rial é conhecido por ser muito cuidadoso e por acreditar que as informações que chegam ao CEO são filtradas por outras pessoas que trabalham na empresa. Por isso ele gosta de garantir por si mesmo a confiabilidade dos dados. Isso pode explicar o que aconteceu a seguir. Para a surpresa de todos e desespero de alguns, Rial deixou a Americanas apenas 10 dias após assumir o cargo. Ele tomou essa decisão ao descobrir um verdadeiro lamaçal no balanço da varejista. E a partir desse momento não tinha mais volta. A caixa de Pandora estava aberta. Em poucos dias já não se falava de 20 bilhões em dívidas, e sim 40 bilhões. No mercado, a denúncia gerou pânico extremo entre acionistas e credores. Um dia após o anúncio, as ações da Americanas derreteram 77,33% do seu valor, despencando de R$ 12 para R$ 2,72 em um único dia. A Associação Abradim, que representa os interesses dos investidores minoritários em empresas de capital aberto, apresentou uma denúncia pedindo investigações sobre as ações da Americanas. Eles estão pedindo que os gestores da empresa sejam responsabilizados pelas supostas fraudes cometidas. A denúncia afirma que não faltam crimes, incluindo o crime de enganar os investidores. A Abradim também argumenta que a descrição dos fatos como inconsistências é uma tentativa de minimizar a gravidade da situação e que a fraude bilionária causou danos aos acionistas e prejudicou a confiança do mercado de capitais brasileiro. Embora no momento que esse vídeo está sendo feito, ainda há poucos detalhes sobre como o problema ocorria. Ao que parece, pagamentos adiantados aos fornecedores não estavam sendo registrados corretamente, ou eram contabilizados como despesas, quando deveriam ser registrados como dívidas, pois o dinheiro usado era proveniente de empréstimos feitos com bancos. Na explicação de Sérgio Rial sobre a tal inconsistência, ele argumenta que o erro ocorreu na forma como as Americanas registrava as suas operações de adiantamento a fornecedores em suas contas financeiras. Por exemplo, vamos dizer que a Americanas tem uma dívida de R$100 mil com o fornecedor e não queira pagar imediatamente. Em vez disso, a empresa pede a um banco para antecipar essa dívida, ou seja, o banco paga o fornecedor e a Americanas deve devolver esse dinheiro à instituição financeira no futuro, com juros, e em troca ganha mais prazo para esses valores, além de alguns fornecedores oferecerem descontos e vantagens de entrega por serem pagos à vista. Nessa situação, a Americanas agora tem uma dívida com o banco de R$100 mil, mais os juros. Em
vez de ter uma dívida com o fornecedor. Assim sendo, ela precisa registrar esse passivo em seu balanço corretamente. Do contrário, ele não irá refletir de forma verdadeira a situação financeira referente ao endividamento da corporação e, consequentemente, do tamanho do lucro da mesma. E esses são dados cruciais para investidores e credores de uma companhia, pois sinaliza o grau de confiabilidade que uma empresa tem em honrar seus compromissos, e ao que tudo indica, a Americanas não fazia isso. A falta dessas informações em seu balanço se torna ainda mais grave, uma vez que a Americanas nos últimos anos trabalhou arduamente para estender os prazos de suas dívidas, visando o empréstimo e financiamentos bancários. Em setembro de 2021, a empresa contava com 3,4 bilhões de reais em dívidas vencendo em até 12 meses. Mas um ano depois, esse valor caiu para pouco menos de 900 milhões de reais. Por outro lado, os empréstimos e financiamentos de longo prazo quase dobraram, passando de quase 8 bilhões de reais para 15,5 bilhões de reais. Depois de tudo que descobriram, Sérgio Rial e André Covre, o diretor financeiro, renunciaram imediatamente aos seus cargos, pois não poderiam não informar ao mercado sobre o que encontraram. Do contrário, se tornariam cúmplices, inclusive do ponto de vista legal. Eles também não poderiam permanecer em seus cargos, mesmo não sendo os responsáveis pelos problemas, uma vez que a realidade encontrada era muito diferente do que o esperado quando negociaram tomar as rédeas da empresa. Ele também ponderou que essa situação já ocorria há anos e que este assunto já deveria ser de conhecimento da gestão anterior, uma vez que um rombo desta magnitude dificilmente passaria desapercebido. Mas quem eram essas pessoas por trás da gestão da empresa antes de Sérgio Rial? Não tem como falar de Americanas sem falar dos 3 grandes bilionários que fizeram história com ela. Jorge Paulo Lemann, considerado o homem mais rico do Brasil, e seus sócios, Beto Sicupira e Marcel Telles, que se tornaram, nas últimas décadas, o símbolo de sucesso e empreendedorismo no país. Eles são os principais acionistas e fundadores da holding de investimentos, a 3G Capital, responsável por controlar empresas como Ambev, Kraft, Heinz e Burger King. Já a Americanas é um negócio à parte, mas não menos importante. De acordo com os dados recentes, o trio de bilionários tem participação de 31,13% no capital da empresa. O capital social das lojas Americanas é composto da seguinte forma: o trio de bilionários, mais outras acionistas gestoras da Capital Group, 9,91%, TIAA, 6,05% e a BlackRock, 5,05%. Os demais, 47,86%, estão pulverizados na B3. A história dos 3 com a companhia é antiga. Eles entraram na composição acionária das lojas Americanas há 41 anos, em 1982, e se tornaram controladores do negócio desde então. Eu não quero fazer aqui afirmações taxativas para não arriscar ser leviano, mas vamos refletir um pouco. Estamos falando de homens de negócios experientes e não de amadores. Empresários que, sem exagero, têm em suas mãos empresas líderes de setores mundiais, como o caso da Ambev, que eu não sou bilionário, mas mesmo assim eu fico fulo quando perco qualquer quantia em dinheiro. Agora, você realmente acredita que um homem como o Lemann simplesmente acordou um dia e se surpreendeu um dia dizendo: opa, acabei de perceber que perdi 20 bilhões de reais? É difícil acreditar, não é? Eu também não acredito nisso. E o que torna a coisa mais estranha é que, após serem controladores da Americanas por quase 4 décadas, em meados de dezembro de 2021, aproveitando a fusão de 2 companhias do grupo, o trio Lemann, Sicupira e Telles reduziram sua participação na empresa, de uma participação de 53,3% para 29,2%. Deixando de ser controladores. E não só isso, renunciaram a parte das ações ordinárias, que lhes davam direito a voto na empresa, sem exigir prêmio, o que é bem incomum, quando o que acontece normalmente é que os acionistas, nesses casos, troquem ações ordinárias por preferenciais. Essa redução da participação dos 3 não foi vista com bons olhos pelo mercado, ao que o presidente da companhia na época disse. Miguel Gutierrez reagiu tentando colocar panos quentes em suas palavras. Tudo na vida tem um amadurecimento. Como os bons vinhos vão decantando, criando corpo, criando perspectiva, acho que isso aconteceu. No período, os papéis da Americanas tinham um preço de mercado de R$ 32 e hoje estão cotados a menos de R$ 1. E pelo jeito, o bom vinho se tornou o vinagre.
E por falar em Miguel Gutierrez, ele respondia, a partir de então, a Sicupira, um dos 3 bilionários, e era muito bem remunerado pelo trabalho, assim como todos os executivos da empresa, mesmo com um rombo de 20 bilhões até então desconhecidos pelo mercado. Nos últimos 10 anos, estima-se que os diretores receberam cerca de 700 milhões de reais em remuneração, incluindo salários, bônus de desempenho e pagamentos em ações ou opções. Só em 2019, os executivos estatutários receberam cerca de 34 milhões em remuneração. Em 2020, 35 milhões. Em 2021, cerca de 36 milhões de reais. Gutierrez, em especial, tinha um salário que chegava próximo a 1,5 milhão de reais. E ao que parece, muitos desses executivos tinham conhecimento do abismo que a empresa estava prestes a cair. A diretoria da Americanas se desfez de uma grande quantidade de ações da corporação no segundo semestre de 2022, totalizando 255 milhões de reais. A maioria dessas vendas foi concentrada nos meses de agosto a outubro, quando as ações passaram a se valorizar após a troca da presidência da empresa. O mês de setembro foi de maior número de vendas, com 35 operações que movimentaram 124 milhões de reais. Vamos pensar aqui sem fazer afirmações mais uma vez. Se, hipoteticamente, o rombo já fosse do conhecimento de Lehman, Sicupira e Telles, por que manter diretores pagando salários tão grandes, mesmo sabendo que a empresa estava em uma situação emergencial? Será que seria uma forma de mantê-los felizes e calados? Não sei. Mas os banqueiros credores da empresa parecem não terem dúvidas. O BTG Pactual de André Esteves, o 5º maior credor da Americanas, cuja empresa deve 2 bilhões de reais, entrou com uma ação na justiça alegando que a varejista cometeu fraude. Ao apresentarem uma petição endereçada ao desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, visando reverter uma medida cautelar dada à empresa e executar seus direitos como credor, escreveu: os 3 homens mais ricos do Brasil, com patrimônio avaliado em 180 bilhões de reais, ungidos como uma espécie de semideuses do capitalismo mundial do bem, são pegos com a mão no caixa daquela que, desde 1982, é uma das principais companhias do trio. 2 dias depois, tem a pachorra de vir em juízo pedir uma tutela cautelar preparatória de uma recuperação judicial para impedir os credores de legitimamente protegerem o seu patrimônio à luz da maior fraude corporativa de que se tem notícia na história do país. É o fraudador pedindo às barras da justiça proteção contra a sua própria fraude. É o fraudador cumprindo a sua própria profecia, dando verdadeiramente uma de maluco para esses caras saberem que é para valer. Pois é. E é fácil de entender porque os credores acreditam tanto que o que aconteceu com a Americanas tenha sido premeditado. Ao inflar resultados contábeis bons e esconder os ruins, os benefícios para a empresa são gigantescos. A varejista conseguiria tomar mais crédito e mantê-los em níveis de juros excelentes, além de evitar a perda de patrimônio dos principais acionistas, bem como a remuneração, incluindo salários, bônus de desempenho e pagamento em ações ou opções dos executivos. Não é difícil entender o porquê mesmo os sistemas de riscos dos grandes bancos foram incapazes de identificar o perigo a que estavam expondo o seu capital em prestar somas gigantescas à empresa, conforme o balanço financeiro divulgado pela Americanas em novembro de 2022 e validado pela PwC, uma das 4 maiores empresas de auditoria do mundo, um ano antes. Referente ao terceiro trimestre do ano, a empresa possuía cerca de 14 bilhões de reais disponíveis, sendo 8,8 bilhões em caixa e 5,2 bilhões em recebíveis de clientes. Além disso, os dados recentes divulgados ao mercado não apontavam que a empresa podia estar com problemas tão sérios. Recentemente, a Americanas havia unido suas operações de loja física com as plataformas digitais, criando a Americanas SA. Essa nova empresa reuniu os ativos das lojas Americanas e da B2W, incluindo Americanas.com, Shoptime e Submarino, além de ser dona da fintech Yami. Apesar do momento difícil, né, Naka, a gente sabe que o mercado está se mexendo. Acabou de chegar a informação. As lojas Americanas, ampliando seus tentáculos, anunciou a compra da Imaginário e também da PUC. A empresa também possuía mais de 3 mil pontos de venda, incluindo lojas tradicionais, franquias da BR Mania, operações da Uni.co, Imaginarium e Pucket, e hortifruti natural da terra. Mas esses dados, ao que tudo indicam, acabaram se tornando uma grande armadilha para os credores. E aqui vale voltarmos um pouquinho no assunto e refletirmos mais sobre a contratação de Sérgio Rial, o nosso mensageiro do caos, que citamos no início do vídeo. É verdade que Rial é um executivo de sucesso.
Mas ele não é um varejista, e sim um banqueiro. Por que a Americanas escolheria alguém com seu perfil para a difícil missão de alavancar os seus negócios? Será que é porque executivos e sócios de referência sabiam que a empresa logo teria que negociar com seus credores banqueiros e que por isso ninguém melhor do que um deles para essa tarefa? Além disso, precisamos concordar. Achar uma possível fraude que ocorria há anos em um gigantesco livro contábil em 10 dias o torna um verdadeiro prodígio. Será que ele foi realmente pego de surpresa com as inconsistências contábeis? Eu não acredito. Ele é chairman do Conselho do Banco Santander e a Americanas deve à instituição financeira mais de 3,7 bilhões de reais. Isso me faz perguntar, ele já sabia das questões do risco sacado da empresa antes de assumir a Americanas? Foi por isso que ele trouxe o problema ao mercado tão rapidamente? Ou ele apenas foi diligente? A legislação brasileira estabelece que os executivos são pessoalmente responsáveis pelos atos e omissões relacionados à gestão da companhia, podendo responder com seu próprio patrimônio. Talvez essa seja a razão pela qual o Rial aceitou o cargo de CEO, mas não permaneceu nele. Em seguida ao escândalo, ele assumiu a posição de assessor dos acionistas de referência das Americanas, mas ainda mantendo sua posição como chairman no Conselho do Santander, o que claramente, se não for, soa algo muito próximo a um importante conflito de interesse. E até por conta disso, ter pegado mal, alguns dias depois, ele foi substituído por Luiz Muniz, sócio e chefe da América Latina do banco de investimentos Rothschild & Company, como assessor financeiro dos controladores da empresa. De qualquer forma, a guerra das Americanas contra os bancos credores só havia começado. Segundo o jornalista Luiz Nassif, em matéria para o jornal GGN, iniciaram no campo financeiro, mas se estenderam ao judiciário. A varejista começou agindo rápido ao tentar resgatar 800 milhões em investimentos no BTG, 3 horas antes do comunicado sobre as inconsistências contábeis vir a público. Além disso, obteve uma liminar expedida pelo juiz Paulo Stefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que impedia qualquer antecipação de pagamentos aos credores e obrigava o BTG a devolver 1,2 bilhões de reais que já havia recuperado. Além disso, a medida permitia que a varejista ficasse desobrigada de pagar suas dívidas até que um eventual pedido de recuperação judicial fosse feito à justiça. Para isso, a empresa precisaria decidir sobre o pedido em até 30 dias. A decisão foi curiosa, pois o contrato firmado com as Americanas especificava o foro correto em São Paulo e não no Rio de Janeiro. Além disso, o juiz indicou o escritório de advocacia Sveiter, de Sérgio Sveiter, irmão do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Luiz Sveiter, e de uma família com larga influência nos tribunais fluminenses. Estranhamente, Sveiter também atua como advogado das Americanas. O pedido foi negado ao banco. Mas André Esteves não estava disposto a desistir, até porque, embora em valores absolutos o seu banco não fosse o maior credor da varejista, ele era o mais exposto percentualmente, considerando o volume total de capital alocado em empréstimos. Por isso, mais uma vez acionou a justiça, porém com nova recusa com a justificativa de que era notório o patrimônio líquido de mais de 42 bilhões e valor de mercado próximo a 85 bilhões, o que sugeriria que não haveria prejuízos significativos para o banco. Como resultado, as ações do banco BTG caíram mais de 4%, enquanto outras instituições financeiras também registraram queda de suas ações. Porém, em uma terceira tentativa, finalmente conseguiu uma decisão favorável. O desembargador Flávio Marcelo Fernandes, da segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decidiu que o BTG Pactual tem o direito de bloquear 1,2 bilhões da Americanas sob custódia do banco. A decisão é uma liminar, uma vez que o pedido do banco ainda será avaliado pelo tribunal. O juiz afirmou que a proteção obtida pela Americanas contra credores antes de uma possível recuperação judicial não pode garantir que a empresa tenha acesso livre ao recurso, especialmente em um contexto em que há risco de inadimplência. Ele também argumentou que é necessário um melhor diagnóstico da situação da empresa para que se possa pedir proteção aos credores e evitar a utilização do instrumento como meio de fraude. Na sequência, outras instituições financeiras também entraram na batalha judicial contra Americanas para reaver recursos, como o Itaú Unibanco e o Bradesco. Para o meu espanto, de fato, esses grandes banqueiros estão com muito medo de tomar um calote dos 3 homens mais ricos do país, o que é um contrassenso e tanto, mas isso aguçou a minha curiosidade. Será que há motivos reais para toda essa desconfiança? Decidi então investigar um pouco mais e as informações que descobri referente ao trio Lehman, Sicupira e Teles me fizeram reavaliar a admiração e as certezas que eu tinha sobre eles e sua principal empresa
de private equity, a 3G Capital. Em 2015, a Kraft Heinz, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, da qual a 3G é uma das principais acionistas, enfrentou um escândalo de contabilidade. Admitiu haver incorrido em erros contábeis em sua divulgação financeira, o que resultou em uma revisão de 3 anos de relatórios financeiros. A empresa não contabilizou corretamente uma despesa de 208 milhões de dólares relacionada a um programa de incentivos para funcionários, o que levou a uma sobreestimativa, ou seja, calcularam o valor do líquido como sendo maior do que ele realmente era. Também relatou incorretamente um ganho de 45 milhões de dólares relacionado a um acordo de transação. Esse escândalo colaborou para que a corporação tivesse uma redução de 15 bilhões de dólares em seu valor de mercado nos anos seguintes. Além disso, a Securities and Exchange Commission, SEC, que seria a versão americana da nossa CVM, iniciou uma investigação sobre a questão. Já em 2018, a Kraft Heinz enfrentou outro escândalo relacionado às práticas de relatórios financeiros e às estratégias de contabilidade de ganhos. A empresa teria acelerado o registro de receitas para atingir metas financeiras e também teria contabilizado incorretamente ganhos e perdas de investimentos. Em 2021, foi acertado um acordo de 62 milhões de dólares entre a empresa e a SEC. Desde então, o trio vem reduzindo sua participação na companhia com a venda de ações. O caso da brasileira ALL, a antiga América Latina Logística, também é bem interessante. A ALL foi fundada em 1997 por Lehman, Sicupira e Teles. Eles adquiriram concessões ferroviárias em leilões de privatização. Por muitos anos, foi considerada uma das companhias de operações ferroviárias mais eficientes e rentáveis do país. No entanto, a situação financeira da empresa começou a se deteriorar devido a problemas operacionais, como atrasos frequentes nos trens e má gestão de recursos. Em julho de 2014, a Rumo, uma empresa de logística do grupo de energia Cosan, adquiriu a ALL. Após a compra, foi descoberto que a corporação estava reportando algumas despesas como investimentos, o que inflavam os resultados e pagavam bônus de forma questionável. Por exemplo, a ALL estava incluindo gastos com manutenção dos trens como investimento, o que fazia com que o lucro aparente fosse maior do que realmente era. Além disso, a empresa também estava pagando bônus para a diretoria sem um critério claro e justo. Como resultado, a ALL, que hoje se chama Rumo, teve que fazer uma baixa contábil de 1,5 bilhão, arcando com prejuízos na casa das centenas de milhões de reais. Se tudo isso já não fosse ruim, a coisa fica ainda mais feia quando tratamos de mais uma de muitas pontas soltas nessa história, a PwC, a empresa responsável por auditar e validar os dados contábeis da Americanas. Pense comigo, como uma empresa que existe para isso, ou seja, conferir e validar os relatórios financeiros, foi incapaz de sentir falta de, no mínimo, 20 bilhões de reais? E antes que você pense que estamos falando de qualquer empresa, saiba que a PwC é uma das maiores empresas de contabilidade e auditoria do mundo. Fundada em 1874, a empresa tem sede em Londres, no Reino Unido, e tem escritórios em mais de 150 países, incluindo o Brasil. A PwC oferece uma ampla variedade de serviços para empresas e indivíduos, incluindo auditoria, contabilidade, consultoria fiscal e consultoria de negócios. Ela faz parte do que é conhecido como Big Four, que é um termo usado para descrever as 4 maiores empresas de contabilidade e auditoria do mundo: PwC, Deloitte, EY, Ernst Young e KPMG. Essas 4 empresas são responsáveis por auditar a maioria das grandes empresas e organizações do mundo, incluindo empresas cotadas na Bolsa de Valores, bancos, empresas estatais e organizações internacionais. Mas apesar de tudo isso, os casos, no mínimo estranhos, que envolvem as falhas que a empresa cometeu, não são poucos. Em uma pesquisa rápida, eu descobri isso aqui. Vamos começar pelo escândalo mais famoso, Enron. O escândalo da Enron foi um dos maiores da história dos Estados Unidos. A empresa era uma das maiores produtoras e distribuidoras de energia do mundo, mas foi descoberta utilizando a contabilidade criativa para ocultar dívidas e inflar lucros. Contabilidade criativa, tá aí um termo que vale a pena explicar. Você vai acabar ouvindo ele algumas vezes. Esse nome é usado para descrever práticas contábeis, digamos, inadequadas ou bem questionáveis, se preferir. Elas são utilizadas para manipular o desempenho financeiro de uma empresa. Isso pode incluir inflação de lucros, dívidas, a contabilização de ativos que não existem, entre outras práticas. A contabilidade criativa é geralmente utilizada para criar uma imagem financeira falsa da empresa, que pode ser usada para enganar acionistas, credores e outras partes interessadas. Dito isso,
voltamos ao caso da Enron. A prática permitiu que a empresa apresentasse um desempenho financeiro melhor do que realmente era, o que levou a uma alta artificial nas ações e a investimentos ruins. A empresa criou outras empresas fictícias que aparentemente compravam seus ativos, o que permitiu que ela registrasse lucros fictícios e ocultasse dívida. A PwC, que era a auditoria da empresa, foi acusada de não ter detectado essas irregularidades contábeis e foi processada por negligência. Outro caso, a empresa Tyco. Ela foi alvo de uma fraude maciça que superestimou sua receita em cerca de 5,8 bilhões de dólares, causando prejuízo de cerca de 10 bilhões de dólares aos investidores. A PwC, que atuou como auditor da empresa durante o período em questão, que foi de dezembro de 1999 a junho de 2002, não conseguiu detectar essa fraude e acabou sendo processada pelos acionistas da Tyco em 2007. Como resultado, a PwC concordou em pagar 225 milhões de dólares como indenização. Apesar de nenhum funcionário da PwC ter sido acusado criminalmente por sua participação na fraude, os promotores ameaçaram processá-los para obter sua cooperação, o que levou à condenação dos ex-CEO e ex-CFO da Tyco, Denis Kozlovics e Mark Schwartz. Os crimes foram furto, fraude de valores mobiliários, conspiração e falsificação de registros comerciais. Ambos foram libertos da prisão em 2013 e 2014, respectivamente. Bank of Mitsubishi. Também em 2014, a PwC fez um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, pagando uma multa de 25 milhões de dólares por ter encobrido uma demonstração financeira de 2008 a pedido do Bank of Tokyo Mitsubishi. Essa demonstração financeira implicava o banco em cerca de 100 bilhões de dólares em lavagem de dinheiro para o Irã, Sudão e Myanmar, países que foram colocados na lista negra pelos Estados Unidos devido a seus papéis em terrorismo ou abusos dos direitos humanos. A PwC teria excluído a tradução em inglês das instruções contundentes dadas aos funcionários do Bank of Tokyo Mitsubishi e suavizado significativamente o idioma ao descrever as transações ilegais do banco, além de não ter feito questão de várias questões forenses importantes relacionadas à sua revisão. Como resultado, o Bank of Tokyo Mitsubishi também fez um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros, pagando 250 milhões de dólares. A Tesco, uma rede britânica de supermercados, sofreu com problemas financeiros devido a uma superestimação de seus lucros em cerca de 300 milhões de dólares, durante o período de 2012 a 2014, enquanto a PwC atuava como auditora. Como resultado, as ações da empresa na Bolsa de Valores de Londres tiveram grande queda e o valor da Tesco foi afetado em cerca de 2,3 bilhões de dólares. A empresa enfrentou o processo de centenas de milhões de dólares e 3 membros de alto escalão de sua administração foram acusados criminalmente devido a essa má conduta. Em 2015, a Tesco decidiu encerrar sua relação de trabalho de 32 anos com a PwC devido à sua incapacidade de analisar as práticas contábeis da empresa. E se você acha que no Brasil a Americanas é a primeira, você está redondamente enganado. No Brasil, a PwC foi responsável por auditar as contas da Petrobras durante o período da Lava Jato. De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, os auditores teriam ignorado o escândalo de corrupção que causou rombos nas contas da empresa em 2012, 2013 e 2014. A PwC foi acusada de se limitar a defender as estimativas efetuadas pela Petrobras, ao invés de demonstrar os trabalhos de auditoria efetuados. No entanto, o processo foi encerrado em março de 2021, com a PwC sendo absolvida. Mas por que erros absurdos como esse ocorrem? A resposta de um ex-executivo da PwC é perturbadora. Em novembro de 2016, um ex-gerente sênior da PwC chamado Mauro Botta decidiu se tornar o informante e compartilhar sua experiência auditando empresas de tecnologia no Vale do Silício. Ele redigiu um relatório detalhando exemplos de contabilidade questionável e controles internos fracos nas empresas do Vale e o entregou confidencialmente à Securities and Exchange Commission, a SEC. Fez isso sob pena de perjúrio, assumindo a responsabilidade legal pelas informações fornecidas. Botta revelou à SEC que, enquanto trabalhava como gerente sênior da PwC, ele presenciou vários problemas graves com as práticas de auditoria da empresa. Ele acusou a auditora de se esforçar para não identificar problemas com os controles internos das empresas, para manter os gerentes corporativos satisfeitos e evitar a perda de negócios. Botta também expressou preocupação com o risco de colaboração entre auditores e administração, pois as empresas pagam as taxas e os auditores escolhem o que considerar como problema de auditoria.
Por fim, a PwC o demitiu, na visão dele, em retaliação, por bater de frente e enfrentar práticas fraudulentas, enganosas e negligentes na empresa de contabilidade e por relatar essa conduta à SEC. Ele afirma que propôs declarar no relatório de auditoria da PwC que a empresa chamada Zenefits tinha uma fraqueza material na habilidade e competência do departamento financeiro, sendo pressionado a não seguir esse caminho, e foi removido da auditoria quando o diretor financeiro da empresa pediu a sua cabeça. A porta-voz da PwC, Sara Tropiano, em resposta às acusações, declarou que as alegações apresentadas no processo são falsas. A PwC mantém os mais altos padrões éticos em nossos negócios e um código de conduta robusto que protege os denunciantes. O emprego do Sr. Bota foi rescindido por razões comerciais legítimas e vamos demonstrar isso no tribunal. Mais uma vez, a investigação não foi para frente e a PwC saiu ilesa, o que parece ser uma constante no mundo inteiro. Dificilmente a gigante de auditoria é penalizada e quando é, os valores mal fazem cócegas em seu caixa. Essa história me faz pensar sobre qual seria a real capacidade das empresas de auditoria serem de fato imparciais, sem serem influenciadas pelos interesses de seus clientes. Ainda não é possível afirmar se o caso da Americanas, auditada pela PwC, tem a ver com algo assim. No entanto, se o papel das empresas de auditoria é proteger os investidores e o público em geral, garantindo que as demonstrações financeiras das empresas sejam precisas e confiáveis, por que isso muitas vezes não acontece? Pessoalmente, acredito que a resposta é simples. Morder a mão de quem te alimenta não parece ser um bom negócio em qualquer circunstância e qualquer um sabe disso. No dia 19 de janeiro, exatos 8 dias após o fato relevante que startou toda essa situação dramática com as lojas americanas, a varejista anunciou sua recuperação judicial. 43 bilhões de reais envolvendo credores financeiros, trabalhistas e fornecedores. E é o quarto maior caso de recuperação judicial registrado no país. A Americanas possui 44 mil funcionários, 85% dos quais são permanentes e 15% temporários. Essas pessoas continuam no escuro, sem saber o que será de seu futuro profissional. As agências de risco Fitch Ratings e S&P Global Ratings rebaixaram as notas de crédito da Americanas, refletindo de forma catastrófica nos ratings dos bonds e debêntures da companhia. A crise das Americanas pode afetar mais de 1.000 fundos de investimentos, incluindo fundos de ações, renda fixa e investimentos imobiliários. Especialistas temem um contágio que pode afetar significativamente o mercado de ação e crédito. Segundo conversas de bastidores, os acionistas de referência sugerem que eles não se considerem responsáveis pelos problemas da empresa e afirmam que o estilo de gestão excessivamente voltado para resultados e com uma cultura de deixar que executivos se tornem sócios do negócio e tenham autonomia de tomar decisões é a mesma que o grupo implementou nas demais empresas e que infelizmente no caso das Americanas não deu certo. Possivelmente, Miguel Gutierrez, que liderou a varejista por 20 anos, não se encontra mais no país. Aparentemente, mudou-se para a Espanha. Gestores de fundos e debenturistas estão se unindo para tomar medidas legais contra a empresa e a PwC. Muitos discutem a possibilidade de uma ação de classe nos Estados Unidos, já que não confiam que o judiciário brasileiro de fato irá punir os possíveis culpados. Ainda há muita água para passar por baixo da ponte e muitos desdobramentos ainda acontecerão referente ao caso das Americanas. Nesse momento você pode estar até se perguntando se vale mesmo realmente a pena investir em ações. A minha resposta é depende. Desde que você não acredite que o mercado é um mar de rosas, que qualquer ação que você for comprar no longo prazo ela vai se valorizar. Essa é a ideia que vendem por aí do mercado. Tem um dinheirinho, compra uma ação, invista nas empresas que faturam, você se tornará sócio de uma grande empresa, você não precisa montar o seu negócio, a empresa já existe, ela dividirá lucros com você, é claro, se ela tiver lucros, porque se não tiver, ela vai dividir o que com você? E os movimentos que acontecem no mercado são todos explicáveis, sim. Cada movimento que o mercado faz, cada alta nos preços ou queda, a gente consegue explicar através de um método, através do método que nós utilizamos.
Porque o posicionamento dos players que têm condições de movimentar o mercado, sim, quando um grande player, um bilionário resolve comprar ativos, ou um grande fundo resolve se desfazer de suas posições, provavelmente o preço irá cair, se esse player não usar de uma estratégia que lhe garanta que o preço não caia, como por exemplo uma euforia do mercado. Faz com que as pessoas se animem, é falado muito bem da empresa, e um momento de extrema euforia do mercado como um todo, eles aproveitam para vender lá em cima, num preço caro, relativamente caro. E aí, com todas essas pessoas encorajadas a comprar, pelas próprias notícias que saem na mídia, o preço sobe devido a essa grande demanda e eles aproveitam para vender. O contrário também é válido. Durante um grande pânico, onde as pessoas acreditam que o mundo vai acabar, o mercado vai acabar. Isso aconteceu em 2020, por exemplo, durante a crise sanitária, as pessoas comprando papel higiênico no mercado, a gente não consegue nem explicar qual foi a intenção dessas pessoas, porém seus ativos, suas ações foram vendidas a preço de banana e os players aproveitando para comprar no fundo. Depois o mercado faz um grande movimento nos meses seguintes. Então toda essa estratégia de entrar para o mercado, montar suas posições ou sair de suas posições devem ser utilizadas pelos grandes players para que eles possam sim arrancar dinheiro do mercado. E que jeito que eles arrancam dinheiro do mercado? É claro, existe a possibilidade da empresa ter lucro e esse lucro for dividido, é claro, seja dividido com os seus acionistas. Porém, a compra e a venda de ações também pode gerar lucro para esses players. Eu compro uma ação a 10, depois de um tempo vendo a 20. Um ótimo negócio. E lá em cima, quando eu vender a 20, durante uma euforia do mercado, durante um momento que a economia esteja ótima, passando muito bem, eu vendo minhas ações e aí logo em seguida o mercado cai e volta para 15, eu compro novamente essas ações. Então esses movimentos de especulação também acontecem e existem. E essas informações que acabam sendo veiculadas nos corredores da empresa, é lógico, é óbvio que são usadas por players para arrancar dinheiro do mercado. Vocês acreditam que esse incidente que aconteceu com a Americana, essa inconsistência contábil, realmente se tornou sabida, né? Se tornou clara para os grandes acionistas, para os principais acionistas, quando essa informação veio a público? Quando nós, mortais, ficamos sabendo? Não, essa informação provavelmente, muito provavelmente, já era circulada entre os executivos, o alto escalão de funcionários da empresa e sócios. E é claro, como dito durante o documentário, possivelmente utilizaram dessa informação para vender suas ações antes que essa informação se tornasse pública. O nosso método preconiza, então, o movimento desses players, como eu disse, que tem condições de levar o preço dos ativos de acordo com os seus interesses. Quando eles estão entrando para o mercado, a gente observa através do volume, porque eles deixam rastros. Quando eles compram, não compram 1, 2, 10 ações, 1000 ações. Eles compram de maneira pesada. E aí o volume negociado naqueles períodos onde eles entraram para o mercado, para nós, serve como uma bússola, um direcionamento. Opa, muito volume entrando no mercado. O ativo vinha caindo, de repente começou a negociar uma quantidade excessiva, muito maior do que a média. Peraí, e o preço parou de cair. Opa, tem gente interessada. Chegou num nível de preço que interessou alguém. E esse alguém começou a comprar. O volume nos mostra isso. E aí o preço para de cair. Um primeiro sinal, volume, e o segundo sinal, preço parando de cair. Opa, logo em seguida o preço começa a subir. Quem entrou naquele ativo já provocou uma certa demanda, onde o preço agora está refletindo o seu posicionamento. E assim a gente vai operando. E esses padrões acontecem em tempos gráficos maiores, para eu montar posições para ficar comprado semanas, meses ou até anos, como também durante um pregão, como também durante o day trade. Sim, operações de day trade também. Utilizamos essa mesma técnica. Durante o dia ali a gente consegue perceber a entrada e a saída dos players de suas posições. E funciona muito bem, tem funcionado muito bem, muitos alunos arrancando dinheiro do mercado através dessa técnica. Lhe convido a conhecer o nosso trabalho. Aqui na descrição do vídeo tem alguns links que podem lhe ajudar, caso você se interesse. Agora, se não acreditar que o mercado funciona dessa forma, se acreditar que é um mar de rosas, não coloque seu dinheiro no mercado de renda variável. Para o seu bem, não coloque 1 centavo sequer. A probabilidade de você perder dinheiro no longo prazo é muito grande. E amanhã ou depois você estar comprado num ativo que faça um movimento muito parecido com lojas americanas. Não é tão comum, mas pode acontecer. E aí todo o seu patrimônio ir para o ralo em prazo de semanas ou dias.
Tamo junto, muito obrigado pela audiência. Compartilhe esse conteúdo com pelo menos uma pessoa. Deixe aquela curtida para que esse conteúdo chegue a um número maior de pessoas também. Se inscreva no canal, ative o sino de notificação. Obrigado e até o próximo vídeo.